Glória a Deus, pode se assentar. Dignifique o nome do Senhor, exalte a Ele, amém? Glória a Deus. O salmista disse que a minha alma cante louvores ao Senhor, que a nossa alma possa de fato cantar louvores a Deus. Aleluias. Você está feliz com o Senhor, igreja, amém? Vocês que estão em casa, estão felizes com Jesus, pode dizer amém, pode escrever aí, amém? Compartilhe esta live com sua família, com seus amigos. Irmãos, qual é o nosso, não vou dizer poder de convencimento, mas até onde as pessoas dão crédito à nossa palavra? Diga às pessoas, olha, assista, participe, escute a palavra, ajude as pessoas, irmãos, direcione elas. Olha, assista aí a live e você tendo dúvida, eu vou te orientando. Irmãos, isso é discipular. Discipular pessoas é acompanhá-las em suas necessidades, apresentar a elas o caminho da salvação em Cristo. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus queridos, abram sua Bíblia. Nós temos aqui 2 textos para ministrar, para ler dentro da ministração da palavra. Lembrando que a temática central é os benefícios de Cristo, mas essa palavra ela é uma construção seriada, né? Então você vai acompanhando a cada domingo, a cada quarta-feira, uma parte desta ministração. O texto de hoje é Mateus capítulo 16, versos 24 e 25, é o primeiro texto, e depois Colossenses capítulo 3, versos 1 ao 17. Meus amados, vamos ler a palavra do Senhor e buscar compreender o que Deus quer falar com o seu povo, com a sua igreja. Aleluias. Mateus capítulo 16, primeiro, um dos sinóticos, né, na exposição da Bíblia no português, é o primeiro evangelho, mas sabemos que na sua publicação ele não é o primeiro, né? Só a título de curiosidade. Mateus capítulo 16, versos 24 e 25. Aleluias. Novamente nós vamos nos deparar com uma transcrição da fala de Jesus Cristo. Eu tenho dito à igreja que quando falamos de exegese bíblica, nós falamos de interpretação, hermenêutica bíblica. Nós estamos falando de como estamos interpretando e apresentando esta interpretação. E quando lemos palavras como essa que diz assim, olha, disse Jesus, a exegese é muito simples, é a fala de Jesus. Eu não preciso fazer aqui uma argumentação teológica profunda, é ter fé, é ter disposição de crer na palavra de Jesus Cristo. Então Mateus capítulo 16, verso 24 é mais um exemplo da palavra de Jesus Cristo. Mateus cita na íntegra o que Jesus disse. Verso 24 diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Amém, meus irmãos? Este é o primeiro texto desta noite, Mateus capítulo 16, e os versos 24 e 25. Vocês estão comigo, amém? Quando nós insistimos no amém é para criar a interação, né? Da fala, do entendimento, de que você de fato já leu, já participou deste texto. Coloque aí um marca-texto na sua Bíblia e vamos ler Colossenses capítulo 3. Agora é uma das cartas paulinas, uma das cartas do apóstolo Paulo, escrita a uma das igrejas, e a igreja da vez aqui é a igreja de Colosso, no capítulo 3, e nós vamos ler alguns versos importantes para compreender a vontade do Senhor. Aleluias. Tem alguns irmãos que estão pedindo oração porque estão fazendo aniversário de casamento, nós inserimos aqui, mas lembrando que no último domingo do mês fazemos aquela oração especial para todos os casais, tá bom?
Todos os casais do mês de setembro vão receber a sua oração no próximo domingo. Mas, de antemão, quero parabenizar os casais que estão completando aniversário de casamento. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Amém, meus irmãos? Colossenses capítulo 3, versos 1 em diante diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Verso 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, porém Cristo é tudo em todos. Verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, o nosso Pai. Amém, meus irmãos? Esta é uma das mais lindas recitações paulina sobre a condição do cristão. Gosto muito das descrições do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele tem o cuidado de tratar a vida cristã dos salvos em Cristo. E nós precisamos compreender, irmãos, que os benefícios de Cristo, eles andam atrelados, amarrados, inseridos à ideia de vida cristã. Não tem como falarmos de benefícios se nós não falarmos do que compreende a vida cristã do convertido na graça de Cristo. E é por isso que nós temos que entender uma ligação intrínseca dos sermões, ou sermões que, de certa forma, vão sendo construídos e permitem a praticidade dessa palavra na nossa vida. Porque toda palavra que você escuta, que você ouve, que você recebe, você precisa colocá-la em prática. Por isso que nós sempre dizemos que todo sermão ele tem que ser atuante, necessário e prático. E nós entendemos, irmãos, que este sermão deste mês, que é os benefícios de Cristo, ele é necessário. Por quê? Porque já chegamos à conclusão que as soluções de Deus para a nossa vida são os seus benefícios. Mês passado falávamos sobre enxergando as soluções de Deus para a vida. Os nossos olhos se abriram, os nossos olhos foram abertos para o que Deus está fazendo. Se os nossos olhos foram abertos, porque esta é a palavra central que foi pregada, então nós temos que estar enxergando os benefícios de Cristo.
Qual é a evidência prática de que a mensagem do mês passado já está fazendo efeito na minha vida? É porque eu já estou enxergando os benefícios de Cristo. Estou conseguindo olhar à minha frente e eu estou vendo o agir de Deus, como Deus trabalha, como Deus estabelece o seu projeto, os seus princípios, os seus planos, que são sempre práticos. Eu tenho falado aqui sobre o livro de Provérbios, e se tem uma coisa, irmãos, que você precisa entender do livro de Provérbios, é que ele é inteiramente prático. Ele não é filosófico, ele não é uma sabedoria de reflexões abstratas, como a filosofia humana faz, o sofismo faz. Não, meus amados, Provérbios é um conjunto de verdades práticas. E é por isso que nós precisamos então entender o que esta mensagem quer nos abençoar, quer nos ajudar, quer nos fortalecer, quer tratar conosco. E eu pergunto para você, você está aqui comigo, amém? Você não pode distrair, você não pode dormir, você não pode pensar na segunda-feira, você precisa prestar atenção no que Deus quer falar ao teu coração. Há uma pergunta, e eu entendo que a mensagem ela precisa responder algumas problemáticas na nossa vida. E eu faço uma pergunta para você nesta noite. Quais as possibilidades? Quais as possibilidades para que os cristãos usufruam dos benefícios gerados na glorificação de Cristo? Quais as possibilidades? Irmãos, é importante, muitas das vezes nós usamos alguns clichês evangélicos, e um deles é: tudo é possível ao que crê. Mas nós temos que superar o clichê, nós temos que superar essas palavras que muitas das vezes são descritas soltas do contexto. Quando ela se solta do contexto, fica difícil de você se apropriar do que ela de fato está dizendo. Então, nesta noite, quais são as possibilidades? Já que o texto diz, tudo é possível ao que crê, quais são as possibilidades para que o cristão usufrua dos benefícios de Cristo? Benefícios esses que foram garantidos na glorificação de Jesus. Pedro morreu, está sepultado. Maria morreu, está sepultada. Os demais discípulos morreram, estão sepultados. Pessoas afamados ao longo de toda a história morreram, estão sepultados. Mas existe um que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus Pai, amém? Aqui nós já nos deparamos com mais um mérito: Cristo ressuscitou e está à destra de Deus, amém? Todas as coisas subsistem por Ele. Este Jesus crucificado lhe garantiu benefícios. Amém, igreja? As duas últimas ministrações fizeram com que nós olhássemos para uma competência importante: responsabilidade. Então vamos começar entendendo as possibilidades olhando para nós, porque muitas das vezes nós tentamos olhar para Deus. Deus, por que o Senhor não fez? Deus, por que o Senhor não falou? Deus, por que o Senhor não agiu? Lembre-se da palavra de Marta: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Percebe que quando estamos diante das dificuldades, a nossa tendência é perguntar, questionar a Deus: por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor não agiu? Por que o Senhor deixou acontecer? Mas hoje, irmãos, nós vamos nos apegar à responsabilidade e mudar a questão aqui. Em duas últimas ministrações, falamos de duas responsabilidades cabíveis ao cristão. A primeira delas, você tem que saber pedir. Lucas capítulo 12, lemos isso quarta-feira, quando no contexto do sermão da planície, Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma.
E Jesus começa a enumerar algumas situações da qual pregamos quarta-feira, dizendo: o benefício de Cristo é uma verdade transformadora. E o que essa verdade transforma? Transforma o cristão a ponto dele aprender a pedir. Tem que pedir certo, pedir corretamente, porque a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscareis e achareis. Uma segunda responsabilidade que aprendemos na quinta-feira, quando na live dos pequenos grupos Grandes Bênçãos, estávamos dizendo que é importante discernir a origem daquilo que tem o atributo dos valores de Deus. E aí eu citei a diferença de Pedro e o jovem rico. O jovem rico chega para Jesus e pergunta, Jesus responde, Jesus diz: te falta uma coisa. Aquele homem desaparece da presença de Jesus. Pedro, ao contrário disso, fala: e nós que deixamos tudo para te seguir? Nós deixamos tudo para te seguir. Sabe o que é importante? Segunda responsabilidade, eu preciso saber dar valor, dar o devido valor na origem das coisas. Aquele jovem rico pensou naquele momento: ele mandou eu abrir mão de tudo. Lembra do testemunho de hoje, irmãos? De vez em quando Deus permite a gente perder algumas coisas. E deixa eu te falar uma coisa, essa aqui é uma revelação de Deus para você nesta noite. Não fique tentando achar o que Deus fez você perder. Onde é que eu deixei? Não fique tentando achar o que Deus permitiu você perder. Pare de buscar aquilo que não te pertence. Porque todas as vezes que eu busco aquilo que não me pertence, eu não tenho paz. E portanto, não é perseverança, é teimosia. Eu fico teimando ali numa situação que Deus disse: olha, eu permiti você perder para que você compreenda o caminho que eu estou te direcionando. Será que nós podemos compreender isso na realidade da nossa vida, irmãos? Porque dentro do contexto cristão, me parece que já fazem mais de um século que estão inserindo dentro da igreja que o cristão não pode perder nada. Mas a Bíblia nos ensina que até quando perdemos, o Senhor está conosco. Até quando nós sofremos algumas perdas consideráveis, isso ainda pode representar que estamos sob a vontade de Deus. Mas é claro que o sermão aqui, ele não é um desserviço. Deus não quer ficar falando para você que você vai perder. Mas Deus está dizendo assim: olha, se você perder a sua vida com o propósito de me achar, então você ganhou a sua vida. Amém, irmãos? Não é perder de qualquer forma, não é perder qualquer coisa. É porque eu faço juízo de valor diante da situação de Mateus capítulo 16, versos 24 e 25. Quem perder a sua vida por amor de mim, esse ganhá-la-á. Amém, Jesus? Então não tente encontrar o que Deus permitiu você perder. Amém, meus queridos? Então, as duas grandes responsabilidades que nos levam a pensar como é possível eu viver os benefícios de Cristo. Primeiro, você precisa saber pedir. Segundo, você precisa saber dar o verdadeiro valor no início das coisas, porque quando você começa certo, dá certo. Quando começa errado, termina errado. O jovem rico fez o juízo de valor no início. Eu já conquistei tudo isso, eu tenho aqui um status e eu não posso abrir mão disso para começar uma nova carreira. Pedro, ao contrário, disse: tudo que eu tenho não significa nada diante do que Jesus acabou de me oferecer. Deixamos tudo para seguir ao Senhor. Essas responsabilidades, irmãos, elas descrevem o que é cabível ao cristão para a apropriação dos benefícios de Cristo. E rapidamente, numa sequência lógica dessas condições necessárias, eu quero lembrá-los do que já pregamos sobre os benefícios. Primeira coisa,
precisamos dar crédito aos méritos de Cristo. Você consegue enumerar pelo menos 3 méritos de Cristo que foram falados até agora aqui? Um é o nome de Jesus. Qual outro? Jesus é Deus. E o terceiro? Poder do perdão. Ué, pastor, é culto de ensino, o povo pode falar? Claro, irmãos, tem que interagir. É importante isso. 3 méritos de Cristo. A Ele foi dado o poder de perdoar o homem, amém, Jesus? Você se sente perdoado pelo Senhor Jesus Cristo, igreja, amém? É importante isso nesta noite. Você se sente perdoado pelo perdão de Jesus, amém? Então deixa eu te dizer uma coisa, se você se sente perdoado por Cristo, não tem nada que te afronte, não tem nada que traga raiz de amargura sobre a tua história, se o perdão de Cristo é verdade na tua vida. Primeira coisa, preciso dar crédito aos méritos de Cristo. Se eu não reconhecer quem é Cristo, como posso usufruir dos seus benefícios? Segunda coisa que já foi dita aqui nestas pregações, é necessário que em nós haja renúncias. É necessário que em nós haja renúncias. Não podemos, irmãos, usufruir dos benefícios de Cristo se de antemão não tenhamos feito renúncias. Terceira situação que já falamos aqui, devemos saber pedir, e isso é possível quando somos instruídos por Cristo. Cristo nos ensina a pedir os seus próprios benefícios. Também falamos aqui que devemos considerar discernir a verdadeira origem dos valores que são atribuídos por Deus. Foi a situação de Pedro, o apóstolo Pedro, que automaticamente disse para Jesus: e nós que deixamos tudo para te seguir. Diante do que já foi pregado, eu trago a vocês aqui a reflexão de hoje. Por quê? Em uma das pregações, falamos, Marcos capítulo 10, versos 29, 28, 29, 30. Jesus disse assim: quem tenha deixado pai, mãe, casas, irmãos, irmãs, campos, por amor de mim, e pelo evangelho, esse receberá o cêntuplo, ou 100 vezes mais, em casas, irmãos, família, enfim, campos. E com isso as perseguições. E falamos que para você multiplicar este cêntuplo, você precisa de um outro numerador. Você precisa, irmãos, que um numerador multiplique vezes 100 para você ter o resultado. E eu me lembro que eu disse que 0 vezes 100 não dá para chegar a lugar nenhum, né, irmãos? Ou dá? Vou repetir, 0 vezes 100 chega a algum lugar? Se alguém falar assim, depende, depois você me procura que eu quero descobrir qual é o resultado de 0 vezes 100. Chegamos à conclusão que se eu quero me apropriar das bênçãos de Jesus, que Ele diz 100 vezes mais, eu tenho que ter pelo menos uma renúncia. Eu tenho que ter uma situação. Qual é? Despojar do velho homem e se revestir do novo. Amém? Primeira coisa. Primeira situação de renúncia, para que de fato eu possa ter esta multiplicação. Então vamos lá, vamos pegar esse 1 vezes 100. A mortificação da nossa carne é o reflexo da renúncia da velha natureza. Colossenses capítulo 3, versos 1 ao 17. Falamos aqui de Mateus capítulo 16, sobre o fato de que temos que perder alguma coisa para encontrar aquilo que é ganho em Cristo. Jesus disse: quem tentar ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse achá-la-á, ganhá-la-á. E esse ganho, irmãos, ele é considerável. Só que para nós termos o ganho, precisamos de fato entender o que é mortificação da nossa carne, que é o reflexo da renúncia da velha natureza. O texto de Mateus capítulo 16, reforçando, diz: Jesus disse aos seus discípulos:
Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua própria vida, perde ela. E quem perder a sua vida por amor de mim, esse achou a sua vida. Olha que paradoxo. Entende? Jesus. Precisamos ou não precisamos de um marco zero na nossa vida, irmãos? Qual é o marco zero? Nossa salvação em Cristo Jesus. Ele morreu por nós, amém? O justo pelos injustos. Eu fui alcançado pela salvação de Cristo. Portanto, meus queridos, Ele tem direito de fazer eu começar do zero. Ele tem direito de reconstruir a minha vida. Há uns cultos passados cantamos uma canção tão linda, eu vou construir. A vida cristã, irmãos, não é uma exposição de filosofia religiosa. A vida cristã não é uma opção de hobby. A vida cristã não é, irmãos, uma prática aquém da vida real. Muitas vezes nós observamos que as pessoas entendem o seguinte: olha, o que acontece na igreja fica na igreja, o que acontece no âmbito religioso fica no âmbito religioso, mas eu tenho que viver a minha vida conforme o que eu construo. Mas eu digo para você que não. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e Ele tem direito de reconstruir a nossa vida partindo dos seus próprios princípios. Se tem uma coisa que o Senhor fez conosco, e é aqui que entra a fala do apóstolo Paulo, mas antes de falar do apóstolo Paulo, eu quero aqui trazer a vocês uma citação de um famoso teólogo puritano, que no século XV e XVI desenvolveu algumas ideias interessantes sobre a doutrina da mortificação. John Owen, ele diz o seguinte: a vida, o vigor e o conforto de nossa vida espiritual depende muito de mortificarmos o pecado que está em nós. Ele diz, a vida, o vigor, e ele usou uma palavrinha que eu acho interessante, que todo mundo gosta: o conforto. Quem não quer o conforto nos dias de hoje, hein, irmãos? Quem não quer a zona de conforto? A zona de conforto, ela é um problema chamado de estagnação, né? Você estagna. Zona de conforto para alguns é estagnação. Mas também pode ser um lugar de talvez algumas regalias, talvez seja um lugar aonde eu me sinta bem, me sinta tranquilo. Muitas pessoas procuram esse conforto, essa condição, irmãos, sem problemas, sem dificuldades, sem muitos enfrentamentos. E ele aqui faz uma citação interessante, que quem quer o vigor, a vida e o conforto de sua vida espiritual, você vai precisar mortificar o pecado, que infelizmente labuta contra nós. O mesmo autor ainda faz uma outra reflexão, e agora ele diz algo sobre as tentações. Porque a tentação alimenta o pecado, e o pecado consumido gera morte. Consumado, melhor dizendo, gera morte. Esse mesmo autor, ele diz: deseja ser guardado da tentação e guardado de cair quando for tentado? Crer que Deus nos preserva não é o suficiente. Ele ainda diz: Deus quer que oremos por essa preservação e que continuemos em oração. Orar em todo tempo. Se não mantermos um espírito constante de oração, podemos esperar ser distraídos por uma corrente contínua de tentações. Olha só, ele está dizendo que se nós não fizermos a nossa parte, não basta só crer que Deus salva,
Não basta só crer que Deus está no controle de tudo. Não basta simplesmente transferir para Deus aquela ideia: Deus, por que o Senhor permitiu acontecer? Por que o Senhor permitiu eu sofrer isso? Por que o Senhor permitiu que eu caísse nessa condição? Por que o Senhor não me avisou que a situação era muito mais complicada do que eu esperava? E aqui esta simples colocação teológica nos faz compreender a doutrina da mortificação da carne. E a mortificação da carne é uma das renúncias, e essa renúncia, ela é uma das possibilidades para que eu viva os benefícios de Cristo na minha vida. Perceba que agora, irmãos, nós não estamos falando do agente ativo de Deus. Ele faz, porque Deus opera, viu? Eu creio que Deus faz maravilhas no meio do seu povo. Eu creio que Deus é Deus de milagres. Eu creio que Deus faz acontecer coisas que o homem não consegue mensurar. Mas nesta noite, Deus agora está dizendo sobre o reagente, o ser passivo da coisa aqui, que recebe ou que deseja a bênção, mas que agora esse ser precisa fazer ou cumprir o seu papel. Esse ser somos nós, cristãos. Você é cristão, amém? Feliz com isso, amém? Depois da pandemia vai continuar cristão? Tem pessoas que estão julgando: não sei se eu volto. Olha, não sei se eu vou continuar do mesmo jeito depois. Jesus disse assim: olha, passarão-se os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. E sabe o que esta palavra diz? Que nós somos geração eleita, povo adquirido de Deus. Você acha que é uma pandemia, irmãos, que vai tirar as benéficas e as bênçãos de Deus sobre a tua história? Você acha que é uma crise que vai te derrubar? Você acha que é uma situação que vai desfazer os planos de Deus? Não. Mas a questão aqui é: nós temos responsabilidades, nós temos um comprometimento com a fé, temos um comprometimento com a vida cristã, temos um comprometimento com os projetos de Deus, e este comprometimento, ele está descrito na doutrina da mortificação da nossa carne, e este é o reflexo da renúncia da velha natureza. Citando um outro autor, irmãos, em sua reflexão de sabedoria, ele diz o seguinte: na nossa caminhada diária com Deus, a mortificação é o conditio sine qua non para nosso vigor e conforto na vida cristã normal. Olha só, a nossa caminhada diária com Deus, na nossa caminhada, a mortificação é a condição exigível de Deus. A mortificação é algo que tem que ser tratado todos os dias, todos os momentos, todos os instantes. Não tem zona de conforto na vida cristã. Não tem aquele momento em que você diz assim: olha, agora já alcancei o ápice da espiritualidade, já alcancei todas as condições de total situação indestrutível, nada me abala, eu já estou preparado para todas as circunstâncias. Davi pensava assim, mas ele estava preparado para vencer reis e exércitos, mas não estava preparado para vencer seu próprio coração, que lhe deu uma rasteira e o colocou, como Isaac chamou, de tentação da janela. A tentação da janela derrubou Davi. A tentação de uma pequena janela derrubou o homem que era segundo o coração de Deus. Se nós desejamos, irmãos, viver os benefícios de Cristo, então nós precisamos olhar para o que está à nossa volta. E eu quero aqui fazer algumas importantes colocações para você nesta noite. Dentro destas colocações, eu quero trazer aqui 2 pontos somente. O primeiro deles, a doutrina da mortificação do corpo ou da carne é uma acentuada crítica
ao atual cristianismo que a igreja está vivendo neste momento, ou nos dias atuais. A doutrina da mortificação da carne é uma acentuada crítica ao tipo de cristianismo que se vive nos dias atuais. E por que este tópico é tão importante numa palavra como essa, tendo em vista que é uma colocação generalizada, não é uma questão só para a igreja local. Eu não estou falando de uma pregação só para você, mas eu estou falando da igreja como corpo, como uma condição universal, a igreja de Cristo. Esta doutrina da mortificação da carne, ela é uma crítica, uma acentuada crítica à postura do cristianismo nos dias de hoje. E por quê? Em uma aplicação muito simples, é fácil de entender, porque há muitos indícios de superficialidade no cristianismo dos dias de hoje. Superficialidade. Eu gostei de uma colocação que diz que há um tempo atrás um sábio disse que o evangelho na América do Norte tinha mais de 4.000 quilômetros de extensão, mas pouco menos de 1,5 metro de profundidade. Isso significa o quê? Expande, cresce, alcança fronteiras, mas é raso. Comecei a me lembrar agora da parábola do semeador. Lembram da parábola do semeador? Quem lembra? Primeira parte caiu aonde? Na beira do caminho. Beira de caminho é trilho, né? Sorocabano fala trio, tá bom, gente? Toda vez que você ouvir eu falar trio, é sorocabanês, tá? Trio é caminhozinho. Se você ouvir eu falar trupicar, é tropeçar em sorocabanês. Se você ouvir eu falar xé, xé é a palavra mais usada pelo sorocabano. E trio é um deles. Trio é beira de caminho, é lugar pisado, não nasce nada. Tudo que se lança no chão pisado, não nasce. A segunda parte da semente caiu aonde, irmãos? No meio das pedras. Nasceu, não nasceu? Olha que lindo, olha a plantinha, nasceu. Nasceu a plantinha. De repente começou a ver essa sementinha que morreu e gerou uma plantinha, coisa linda, coisa maravilhosa, está crescendo, está prosperando. Ele ouviu a palavra, olha, ele aceitou a pregação, mas de repente vem o sol e faz o quê? Secou a planta. Por que secou? Porque a planta não tinha raiz, não tinha profundidade. Irmãos, não adianta o evangelho estender horizontalmente nos 4 cantos do mundo, se ele está raso. Sabe por quê? A doutrina da mortificação da carne é uma crítica acentuada ao cristianismo dos dias de hoje, porque há indícios de superficialidade. O interesse pela espiritualidade não é acompanhado pela mesma intensidade da prática. É aqui que nasce os jargões, está amarrado, eu tomo posse, eu profetizo, é meu. É nesse ambiente de superficialidade que se fazem projetos superficiais. Projeto superficial, coração superficial, palavra superficial, resultado superficial. Mas as tentações, elas têm campanhas contínuas para bater até que consiga derrubar aquele que professa a sua fé em Cristo. Mas nesta noite nós compreendemos que uma das condições para eu receber os benefícios de Cristo é que eu renuncie à velha natureza. Você pode dizer amém? Renunciar, mortificando as obras da carne. Porque ainda há uma acentuada crítica, porque falta perseverança no evangelho bíblico. Vamos ouvir a palavra? Ah, pastor, não dá para cantar mais 2 louvor, não dá para fazer uma oração de poder, não, nós precisamos ouvir a palavra. Precisamos compreender as verdades das Escrituras.
Precisamos compreender que esta verdade produz fé, e a fé sai da razão de crer e vai para a razão de colocar em prática na vida. Como pode alguém ter confiança de dizer, vou colocar na prática, se antes não ter passado pelo crivo da palavra? Sabe por que esta mensagem é uma crítica acentuada ao cristianismo nos dias de hoje? Porque falta perseverança no evangelho bíblico. Eu me lembro que o apóstolo Paulo disse assim, olha, se alguém vos apresentar outro evangelho, vocês sejam o quê? Ou considere o quê? Maldição, anátema. Outro evangelho não serve. Outro evangelho que tenta minimizar minhas responsabilidades não serve, porque Deus já fez a parte dele, e se nós fizermos a nossa parte, haverão provisões, prosperidade de Deus sobre a nossa história, restituições sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Segundo ponto desta mensagem: a mortificação da carne, do pecado, é uma doutrina imprescindível. Ao longo dos últimos 200 séculos, criaram-se teologicamente a ideia da doutrina da tricotomia. O homem é espírito, alma e corpo, mas precisamente criaram a ideia de 3 condições do homem: o homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. Eu não vou aqui, irmãos, defender ou acusar a nova teologia, se é certo ou se é errado. Mas uma coisa eu tenho que admitir, e você também, nós precisamos admitir: todas as vezes que uma teologia cria um tipo de zona de conforto, isso é um problema. É mais ou menos assim: um dia Deus vai me mudar. Um dia Deus faz a obra. Eu sempre tive problema com aquelas palavras mais ou menos assim: ele tem promessa. Tá, tudo bem, ele tem promessa, mas e daí? Então um dia Deus vai fazer alguma coisa porque ele tem promessa. Isso é predestinação disfarçada, irmãos. Promessa está sobre todos nós. Mas imagine alguém que diz, eu estou sob promessa, mas não muda. Você acredita, irmãos, que ele tem um green card de Deus? Ele tem passaporte livre para... Não, eu tenho promessa, então eu posso fazer o que eu quiser, porque é Deus que vai mudar, não é eu que vou mudar. É Deus que vai fazer, não sou eu que... Irmãos, pode acontecer que uma contradição a esta verdade aconteça. E aquilo que parecia ser uma promessa futura, um tipo de esperança, pode terminar em uma frustração. Pode terminar em uma condição de desastre. Pode acontecer, irmãos, uma situação irreversível. E alguém vai dizer, Senhor, mas o Senhor disse que tinha promessas. E Deus diz, sim, todo aquele que crê será salvo. João capítulo 1, verso 11 e 12, ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto creram e receberam, aos que creem no seu nome, a estes ele deu poder de serem feitos e chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A mortificação da carne e do pecado é uma doutrina imprescindível. Por quê? Porque ela nos ajuda a evitar a ideia de relaxar, esperando que Deus vai fazer alguma coisa. É Deus que tem que fazer. Deus já fez muito por nós, irmãos. Você lembra o que está escrito em João 3,16? Porque Deus... Quando fala tal maneira, significa o que para vocês, irmãos? Hein? Quando fala de tal maneira, o que você entende? Não tem ninguém que possa fazer melhor. Não tem ninguém que possa fazer diferente. Ele fez tudo o que tinha de fazer. Ele chegou ao clímax, ao ápice, à última instância de amor, de graça, de misericórdia. Deus amou o mundo de tal maneira que Jesus se doou, irmãos, para a nossa redenção. Nós somos muito privilegiados.
Será que você poderia dar um glória a Deus nesta noite? Você poderia dizer obrigado, Senhor? Será que você poderia expressar atos de gratidão nesta noite? Não porque o pastor Edson está falando, mas é porque você vive sob a misericórdia de Deus, sobre a graça de Cristo. Você já está, irmãos, muito à frente dos incrédulos, porque a graça de Cristo habita em você. Você é alguém especial. Na pregação de quarta-feira nós falamos que um dos aspectos daquela verdade transformadora é: você tem valor, viu, meu querido, viu, minha irmã? Você tem valor. Olha aí para o senhor, diga para ele: você tem valor, viu? Não se menospreze, você tem valor. Qual foi a cara que ela fez para você? Hein? Sei não se eu tenho valor para Deus. Sabe aquela briguinha de marido e mulher? Sei não se eu tenho valor para você. Você não me deu sapato novo? O marido fala: sei não se eu tenho valor para você. Você nunca faz aquela comida que eu peço. Você tem valor, viu, irmãos? Deus depositou todo o seu tesouro sobre a tua vida. Só que você só tem um coração. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Não pode dividir teu coração. Seu coração tem que ser repositório de uma única origem de atribuição de valor. Por isso que Pedro disse para Jesus: nós deixamos tudo para te seguir. Não tem meio termo. Ainda neste princípio da mortificação da carne, que é uma doutrina imprescindível, irmãos, nós temos que lutar contra a passividade. Passividade. Esta doutrina diz o seguinte: você tem algo para fazer. Dentro de uma colocação teológica, irmãos, antigamente se dizia que você deve relaxar e deixar Deus agir. De acordo com alguns autores, esta ênfase na passividade do crente com relação à santificação era apresentada como um resumo de como viver a vida cristã. Quer dizer, viver a vida cristã com passividade. E não, eu preciso assumir a minha parte nesta situação. Eu preciso me colocar na condição, porque na salvação eu recebi as bênçãos do Senhor, e eu tenho a responsabilidade de manter meu coração preparado para que no tempo de Deus os frutos fluam, cresçam. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Basta chegar o tempo da colheita, se o agricultor anteriormente não tenha preparado a terra e não tenha semeado. Basta chegar o dia da colheita. Alguém que espera, irmãos, o tempo, mas não faz a sua parte para o tempo próprio, ele vai colher bênção. Imagine que eu estou aqui, olha, Deus tem uma promessa na minha vida e estou aqui sentado. Deus tem uma promessa na minha vida, eu estou aqui, ó, estagnado. Deus tem uma promessa na minha vida, estou aqui, ó, sem assumir responsabilidades. Deus tem promessa na minha vida, mas meu coração está entulhado de coisas. Vai chegar o tempo da bênção, mas eu não vou me apropriar destas bênçãos. É por isso que esta doutrina, ela é a condição para que eu faça a minha parte. Esta doutrina é uma condição para o novo vigor e conforto na vida cristã. O que se recebe na adoção de filhos, vai chegar o dia de isso ser verdade na tua vida. O que você recebe na salvação, tem o dia de acontecer. Tem que estar preparado. Amém? Tem que estar preparado. Ore a Deus. O autor John Owen fala: vive em oração. A tentação, ela dá rasteira quando você menos espera. Vive em oração.
Prepara o teu coração, prepara o teu espírito, prepara a tua alma, prepara a tua vida, prepara a tua história ao tempo em que Deus vai fazer germinar a boa semente na tua vida. Prepare-se, fique atento para que nada tire a condição necessária de você ser abençoado. Se prepare, fique atento. Precisamos compreender que nesta condição, a mortificação é fundamental para a vida cristã. A mortificação é um dos deleites da vida cristã. Olha só, quantos aqui já leram Salmos 37, que diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o quê? Vou te dar um exemplo desse deleite: a mortificação da carne. Imagine que você acorda, vive um dia tenso, mas você não murmura, você não cede às tentações, você não perde o foco. Aí você vai dormir, aí você dá aquele sorriso bem alegre e diz assim: olha, as tentações não me derrubaram. Deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Agora vou dormir novamente e nem o mal me tirou da presença do Senhor. Isso é um deleite. A mortificação da carne é um dos deleites da vida cristã. Eu não fui vencido, eu não fui superado pela carne, eu venci. Precisamos, irmãos, chegar a esse tipo de deleite. Isso é o tempo da preparação. Eu venci. Porque quantas das vezes, por uma palavrinha, a gente põe tudo a perder, não é? Lembra, uma das pregações eu disse que não adianta Deus endireitar o que a gente vem entortando atrás. Deus endireita, a gente entorta. Deus endireita, a gente entorta. Provérbios diz que Ele endireitará as nossas veredas. Provérbios capítulo 3. Um dos benefícios de Cristo: Ele endireitará as nossas veredas. Mas se Jesus está endireitando, a gente não pode entortá-las. Um dos deleites da vida cristã é: eu consegui mortificar as obras da carne na minha vida. Amém, igreja? Você crê nisso? Você entende isso nesta noite? Dentro da mortificação da carne, temos uma condição que reflete a unidade espiritual com Cristo. A mortificação não é religiosidade de usos e costumes, irmãos. A mortificação da carne não é normas de igreja. A igreja mandou, a igreja disse, a igreja proibiu. Sabe, esse jargão não funciona mais. Por muito tempo as pessoas tiveram medo das igrejas, medo de um sermão pastoral. Antigamente existiam os cultos de doutrina. Culto de doutrina só iam os idosos, porque os novos tinham medo do culto de doutrina. Salvo alguns que iam, né? Mas a maioria era só os irmãos. Por que os irmãozinhos são os que mais têm fé, né, da melhor idade? Irmãos e irmãs da melhor idade. Porque eles suportavam os cultos de doutrina. Hoje, se a gente dizer assim, vai ter culto de doutrina, você vai falar assim: pastor do céu, o senhor está tão antiquado, tão lá atrás, que eu vou ter que seguir outra igreja, outro pastor, porque não funciona. É claro, irmãos, que as doutrinas de igreja não têm efeito nenhum, mas a doutrina de Deus, essa tem efeito, irmãos. A doutrina de Cristo não mudou, amém, Jesus? A doutrina de Cristo ainda é a mesma. A doutrina de Cristo nunca mudou. Portanto, uma das coisas que esta doutrina da mortificação me ensina é que eu tenho que viver uma condição que reflete unidade espiritual com Cristo. Cristo e eu somos um. Eu estou nele, ele está em mim. João capítulo 15. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, quem vive a unidade espiritual com Cristo, não há negligências espirituais, não cede às negligências espirituais. Então vamos lá, por que eu preciso acreditar na doutrina da mortificação que está sendo pregada hoje? Porque eu não posso ser negligente diante daquilo que Deus estabeleceu como princípio
para eu ser abençoado. O mesmo autor, John Owen, dizia que muitos confessos não produziam os frutos da mortificação, muito menos as folhas dessa árvore. E por que ele dizia isso? Porque muitas das vezes, irmãos, nós pensamos o seguinte: fui salvo por Cristo, pronto, está resolvido. Sim, a lei do pecado não domina mais, mas o pecado ainda existe. A carne ainda é suscetível a ele. Se eu quero os benefícios do Senhor, eu preciso preparar a minha vida para o tempo em que Deus vai fazer maravilhas em nosso meio. Você crê nisso, amém? Precisamos tomar cuidado, porque quando há ausência de mortificação, o coração é endurecido, e portanto no coração endurecido, não observamos coisas como engano, o engano que nos faz acreditar que estamos numa condição espiritual, sendo que na verdade a nossa condição é bem diferente daquilo que nós imaginamos. Quando há negligência, nosso coração é endurecido, e quando o coração se endurece, nós temos uma falsa sensação de que está tudo bem. E quando há falsa sensação de que está tudo bem, de repente Deus precisa abençoar, mas nós não estamos na condição de sermos abençoados. É por isso que hoje Deus está tratando conosco. Através da mortificação da carne, você está lutando contra a negligência. E automaticamente você está preparando o teu coração para viver as bênçãos do Senhor. Os mais seletos crentes, que estão seguramente libertos do poder condenador do pecado, devem ainda continuar todos os seus dias a mortificar o poder do pecado arraigado. Tal exortação diz o seguinte: que nós precisamos lutar contra esse mal todos os dias. E por fim, para finalizarmos, nesta doutrina da mortificação da carne, a mortificação impede que o pecado prive o crente de ter força espiritual diária. A mortificação da carne e do pecado impede que o pecado prive você de ter força espiritual cotidiana. Isso significa o quê? A carne quer lutar contra você. A carne não quer que você seja forte espiritualmente. Eu estava ouvindo o testemunho aqui dos irmãos e pensando como é difícil, irmãos, você ter razão, você ter seus direitos, e de repente você vê diante de uma situação de derrota, de perda, de frustração. Fala para mim, não dá vontade de abandonar tudo? Hein? O pecado, ele diz assim, a carne diz assim: chega disso, você não ganhou nada. Mas de repente, quando o teu espírito está fortalecido pelo poder de Deus, e essa doutrina é realidade na tua vida, você começa a se lembrar das verdades de Deus como essa: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco terrível de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha. Aleluias. Irmãos, quando você vive essa doutrina, você está preparado para o dia da dificuldade, e o teu coração está forte espiritualmente, você está firme na presença do Senhor, você não muda, você não perde a força, você é uma pessoa que está totalmente direcionada por Deus, você é uma pessoa que com certeza vive razões importantes. E eu quero terminar aqui esta mensagem dizendo o seguinte para você: quando você mortifica, você tem força espiritual diária, e aí você vive pelo menos alguma dessas coisas aqui. Olha, primeiro, você entende que há um certo grau de pecaminosidade que reside em você enquanto você está no mundo. Então sabe o que você faz?
não dá trela, é outro termo de Sorocaba, viu? Não dá trela para você mesmo. Você não subestima você mesmo. Eu me conheço. Eu olho para o espelho e falo assim, eu sei quem eu sou. Eu preciso ser tratado pelo Senhor. Eu preciso de ajuda. Eu não vou deixar essa situação agravar, não. Há coisas na minha vida que precisam mudar. E não precisa alguém me dizer não, porque eu já admito isso. Eu preciso ser tratado nesta área. Todos os dias eu levanto e digo assim, olha, há traços de pecaminosidade que quer me atrapalhar. Portanto, eu vou primeiramente me curvar perante o Senhor e pedir a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. E Ele me atenderá. Eu me reconheço, eu sei quem eu sou. Eu não disfarço. Segunda coisa que a gente vive, acaba vivendo nesta mortificação. O pecado não apenas continua habitando em nós, mas está ativo, atuando continuamente para produzir obras da carne. Se eu sei disso, o que eu faço? Efésios, ou melhor, Gálatas capítulo 5. Eu vou dar lugar ao Espírito, porque o fruto do Espírito já que a carne produz obras, o Espírito também produz. Portanto, eu, em vez de alimentar a carne, vou alimentar o Espírito. E o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Eu começo a lutar para produzir frutos diferentes, ou fruto diferente. Se nós não deixamos o pecado em um canto, olha só, se nós deixamos o pecado em um canto, sem matá-lo, sem mortificá-lo, cada dia ele produzirá um fruto, e ele vai indo. Então eu não guardo o pecado no canto, eu me livro dele, jogo fora, amém? Jogo fora. Eu não guardo para amanhã. E por fim, a negligência na área da mortificação vai me colocar em contradição. Digo uma coisa, digo que creio em alguma coisa, mas vou passar a viver outra, porque não mortifiquei as obras da carne. E uma hora, essa situação vai me destruir. E é por isso, irmãos, que eu quero terminar esta mensagem dizendo: os benefícios de Cristo estão aí para nós. Paulo ensinou para os colossenses, e eu deixo esta palavra como devocional para você na sua casa. Leia: portanto, se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória pelo Senhor Jesus. Eu deixo para vocês, se coloque de pé, deixo para vocês Colossenses capítulo 3 como seu devocional desta semana. Eu preciso desta renúncia, eu preciso viver esta doutrina, eu preciso lutar constantemente. Ministério de Louvor, para que eu esteja preparado. Eu concluo a mensagem dizendo: tudo isso aqui é para que eu esteja preparado para o dia da bênção que vai chegar. Quarta-feira nós falamos que já encerrou o tempo de sobreviver da farinha da panela da viúva. Deus nos disse: vai chover. Você crê nisso, amém? Vai chover. Acabamos. Quarta-feira foi o último dia que comeu o último bocado da farinha da panela. Agora começou a chover. O servo do profeta não via nada. 7 vezes, vai lá, não vejo, vai lá, não vejo, vai lá. Até que ele falou assim, não sei se ele inventou, mas falou assim, ó: eu vejo como a palma da mão de um homem. Elias falou assim: então fala para Acabe correr,
porque vem chuva aí. Chuva de Deus. Eu não sei o que você está vendo. Não importa se é uma palma da mão de um homem, se é uma situação pequena, eu não sei. Mas prepara a tua vida, porque a chuva de Deus está descendo sobre nós. E esta chuva, ela é sinal de que Deus está restaurando. Por isso que a partir de domingo que vem, nós vamos falar aqui sobre ferramentas para vencer o retorno pós-pandemia. Cada domingo vamos falar de uma ferramenta. Uma ferramenta. Porque a chuva vai vir. A terra está aí para ser plantada. Deus te deu capacidade, dons e talentos. A doutrina da mortificação é a atenção e o cuidado com a tua história. Deixa Deus fazer maravilhas no teu meio, porque no tempo oportuno você vai colher a boa medida de Deus, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, sobre a vida desta igreja, estamos ministrando esta palavra, Senhor.